Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Robson Pontes e estarei com vocês agora nessa aula e vamos tratar especificamente sobre comércio multilateral, que é uma das faces da globalização. Vamos entender um pouquinho aí sobre esse tema tão interessante sobre comércio internacional, beleza? Se liguem, por favor. Então o tema aí chama-se comércio multilateral, comércio internacional, está ligado aí a esse tema, beleza? Então ele mostra o seguinte, ó, globalização é o tema central, na verdade, que envolve as relações multilaterais entre os países. E aí dá uma explicação, tanto Demetrio Magnoli quanto Cristina Straszacapa, eles vão trabalhar com a ideia de que globalização é essa intensificação da economia mundial. É a forma como a economia mundial passa a dominar, na verdade, todos os espaços. Ou seja, o comércio torna-se globalizado. Professor, isso é uma questão nova? É bom lembrar que não é uma questão nova, tá? Talvez a expressão globalização seja uma expressão nova. Porém, o tempo ou a condição da globalização, ela é bem mais antiga. Isso quer dizer o quê? Ela vem lá das grandes navegações, vem lá do século XVI, ou seja, está bem atrelada às origens do modelo capitalista de desenvolvimento. Então, quando se desenvolveu o capitalismo comercial com as grandes navegações, consequentemente ali havia um aumento do fluxo de comércio mundial, ou seja, já havia ali o processo de globalização. Perfeito? No entanto, alguns autores diferenciam isso, né? Magnoli fala que há um processo pelo qual o espaço mundial ganha unidade, ou seja, parece que é um só, dá essa ideia. E Straszacapa ela fala que é a tendência crescente de unificação de todos os povos e países da Terra. Para outros autores, eles chamam isso de aldeia global, né? Ou seja, todo mundo unificado. Também fala aí que essa relação de interdependência em que há entre as nações, tanto em termos econômicos quanto em termos socioculturais. Daí dizer que nós estamos consumindo as mesmas coisas e em alguns casos se fala que estamos falando o mesmo idioma, beleza? Ou seja, essa é a questão que envolve aí a globalização. Ou seja, para eles, a sociedade tornou-se global, tá? Não é restrito apenas a uma pequena nação, uma pequena cidade, uma pequena cidade. Todos os povos estão interligados. Perfeito? Também fala aqui dos efeitos da globalização, né? A mundialização dos sistemas de produção, as transferências financeiras globais, né? Hoje praticamente ninguém usa mais dinheiro, então a moeda que se usa é a moeda virtual, né? Ou então a moeda de papel que resolve a situação. E informação, ou seja, a revolução industrial, a adoção da internet, as redes de computadores, elas vão trazer essa fluidez do espaço, tanto do espaço das pessoas quanto do espaço mundial. Até porque também fala hoje de um deslocamento em massa de pessoas, né? As imagens aí estão mostrando isso. Ou seja, há uma migração dos migrantes de verdade, aqueles que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, ou aqueles que estão fugindo das guerras, dos conflitos localizados, né? Buscando aí também oportunidades de melhor condição de vida. Quanto ao capitalismo, né? A globalização, na verdade, ela é a forma que se expressa melhor como a matéria-prima de um país, ela pode chegar em outro, e essa matéria-prima, se ela ser produzida e chegar a voltar para a gente num produto acabado. Ou seja, uma empresa ela pode comprar matéria-prima em um continente, a sua fábrica, onde a mão de obra é mais barata, e distribuir sua mercadoria para qualquer lugar do mundo. Também fala que a globalização não é igual para todo mundo, então ela é desigual, né? A Charge, ela tira uma onda com isso, ela mostra aí uma patricinha, né? Com uma bolsinha de marca ali, dizendo, meu iPhone está trocando. E lá, um jovem africano, da África subsaariana, dizendo, meu iPhone está tocando, né? Ou seja, os contrastes sociais, mostrando que a globalização não é para todo mundo, né? Ou nem todo mundo entrou na globalização. Milton Santos fala de que é preciso globalizar também as mazelas sociais, né? Que o mundo tome conhecimento desses problemas sociais e tome uma posição para resolvê-los. Então, essa ideia que se fala aqui, tá?
ou seja, é uma consequência também da globalização, o aumento da desigualdade social em escala planetária. Então, é bom estar ligado nisso. Tá? Ele diz que é a atividade econômica representada pela compra, que é a importação, e a venda, que é a exportação de produtos e de serviços. Ele diz que essa atividade pode ocorrer de duas maneiras simultaneamente, tanto de forma regionalizada, ou seja, entre países de um mesmo bloco, né? Mercosul, NAFTA, União Europeia, APEC, são esses blocos econômicos regionais, tá? Ou então de forma multilateral. Isso quer dizer o quê? Eu não estou fazendo parte de nenhum bloco, mas eu posso manter um comércio multilateral, né? Multi tem a ver com vários, ou seja, vários lados, nesse caso aí, ou seja, com vários países diferentes. Ou seja, ele fala aqui que é uma relação comercial entre países que não fazem parte de um mesmo bloco. Então, o Brasil não faz parte da União Europeia, mas ele pode manter uma relação multilateral com a União Europeia, pode manter uma relação de comércio multilateral com a Argentina, individualmente, sem que haja intervenção aí do Mercosul, pode ter uma relação comercial com os Estados Unidos, que não faz parte do Mercosul, por exemplo. Então tem a ver com essa relação aí, né, entre os países, né, dentro de um mesmo bloco ou fora desses blocos aí. E ele fala o seguinte: um dos grandes dilemas do mundo globalizado é a definição do tipo de comércio que irá prevalecer no mundo contemporâneo. O regionalizado, só os blocos, ou essa relação multilateral? Eu acredito, na verdade, que as duas formas elas vão acontecer, tá? Tanto esse comércio regionalizado dentro dos blocos econômicos, quanto permanece aí uma aura de visão de multilateralidade, que seria esse comércio com vários países ao mesmo tempo. Olha só, ele fala também no texto que a globalização, né, a atual etapa do capitalismo, esse volume de bens comercializados, incluindo matérias-primas, tem aumentado de forma muito, muito grande. Alguns autores falam de forma exponencial, né? Ou seja, houve aí um aumento de 50 para 2008, 90 vezes mais, segundo a OMC. Tá? Ou seja, também fala aqui de países especificamente, né, que adotam sistemas de comércio livre, sem protecionismo, e essa é uma discussão muito interessante, né? Porque para esse comércio multilateral acontecer, é preciso que haja uma relação muito bem organizada de comércio e que esse protecionismo não esteja tão presente assim. Porque havendo protecionismo de um lado, o outro lado ele vai brigar por essa falta ou essa saída desse protecionismo. Professor, o que quer dizer isso, né? Protecionismo é quando um país qualquer ele cria barreiras alfandegárias, barreiras sanitárias, impedindo que as mercadorias circulem livremente dentro do seu país. Então, acontece isso de vez em quando, esse processo aí de protecionismo, né? Para proteger a sua economia das economias que vêm de fora. Nós temos um caso desse agora, que é com relação ao mercado do arroz. O Brasil agora, né, zerou as importações de arroz para controlar, na verdade, o preço do produto. Isso é uma forma de protecionismo, né? Para permitir que haja mais mercadorias dentro do país, ou seja, vai abastecer o mercado interno. Então isso é uma forma de protecionismo que ele fala tanto aí. Ele também fala aqui do comércio multilateral, né? Tem a ver com essa relação de compra e venda, ou seja, a regionalização, uma repetição aqui, vamos para frente. O comércio multilateral aí mostra que todos os países do mundo estão se relacionando, né? Então há uma forte relação dos países do mundo, né? O país que mais compra e mais vende é os Estados Unidos, olha, seguido de perto pela Alemanha. Em terceiro lugar vem a China, tá? Então isso aqui são dados, na verdade, de 2006, ou seja, desculpa, 2007, tá aqui, ó. Dados de 2007, né? Importação e exportação não está tão atualizado assim, mas ele mostra essa relação. E o Brasil, ó, com um pequeno percentual aqui de importações e exportações quando se refere a outros países do mundo, tá? Isso porque surge agora a ideia de economias emergentes. As grandes economias, ó, Bélgica, Itália, Holanda, Reino Unido, França, Japão e assim por diante,
e as economias emergentes, embora Canadá também seja incluído nesses países aí de grande aporte comercial, beleza? Mas aí o México, a África do Sul, a Rússia, o Brasil, a Argentina, são países que fazem parte dessa economia emergente, né? O que é economia emergente ou países emergentes? São países em vias de desenvolvimento. Estão buscando esse desenvolvimento cada vez maior, beleza? Também falam que é os países que até 2050 há uma tendência de tornar-se potências mundiais, tá? Então, estão incluídos aí o Brasil nesse contexto, beleza? Aí ele mostra aí, ó, quem mais exporta mercadorias em 2014, né? Então, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão, tá? Reino Unido, Hong Kong, ou seja, mais da metade do volume de exportação do mundo se restringe a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países. Os demais países do mundo, né, vão dividir aí 49,8% dessa exportação de mercadorias. Ou seja, é como se uma pequena parte dos países desses mercados, tá? As grandes potências econômicas mundiais. Também fala aqui, ó, dos principais importadores, né? Então, tanto os Estados Unidos quanto a China estão aqui presentes, assim como a Alemanha. Além de exportarem bastante, eles também importam bastante. Observe que nos Estados Unidos aqui nós temos, ó, exportação de 8,5%, mas eles importam 9,4%. Isso aqui demonstra, nesse caso aqui, um déficit da balança comercial. Quer dizer o quê? Que eles importam mais do que exportam. Isso desequilibra a balança comercial dos países. É preciso mais exportar do que importar. E aí teria um superávit da economia nesses países aí que mais exportam do que importam, beleza? Se liga nesse detalhe aí. E aí, para tirar a dúvida desses protecionismos que alguns países promovem, surgem aí as organizações internacionais, né? Ou os organismos internacionais financeiros que ajudam aí a economia mundial. Entre eles, a ONU, né? Que é o órgão máximo, Organização Mundial do Comércio, a OTAN, que não é um bloco econômico, não é um organismo econômico, ele é uma aliança militar, na verdade, o Fundo Monetário Internacional, que está atrelado ao Banco Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e ainda a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamada de OCDE. Beleza? Olha só, então a DIT, na verdade, ela é a divisão do trabalho, né? Como é que os países se comportam, na realidade, em relação a esse processo de importação e exportação. Então aqui, ó, no século XVI, né? Quando surgiu a DIT, o que é que nós tínhamos? Uma relação totalmente desigual entre as colônias e as metrópoles. Então as metrópoles ali, ó, exportavam manufaturas, né? E aí as colônias vão exportar metais preciosos, especiarias, matérias-primas, na realidade. Ou seja, tendo que comprar manufaturas mais caras e exportar matérias-primas mais baratas. Então isso gerava aí esse desequilíbrio da balança comercial, né? Que lá, na época do mercantilismo, eles chamavam de balança comercial favorável. Favorável a quem, né? Às metrópoles e não às colônias. Beleza? No século XVIII, ó, quando surgia já aí o capitalismo industrial, nós temos aí uma relação ainda mais desigual. Por quê? As colônias continuam de exploração, ó, no século XVIII, XIX e XX, né? Ou seja, exportando ainda matérias-primas, e agora o que mudou? Vão importar produtos industrializados, e essa é a grande diferença, tá? Claro que sempre em benefício das metrópoles, né? Das grandes potências econômicas. Os países mais pobres eles vão sofrer com essa relação. Olha só, hoje nós temos uma DIT diferenciada, que é a DIT dos países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. Uma diferenciação que acontece hoje é que nós também estamos exportando produtos industrializados, tá? Só que tem um detalhe, né? Nós estamos importando industrializados de alto valor agregado. Estamos exportando industrializados de baixo valor agregado, ou seja, são produtos semi-elaborados, não tão aí importantes quanto os países desenvolvidos produzem,
Então imaginem, a gente produz calçados, confecções, estamos exportando isso, e importando tecnologias, computadores, aparelhos telefônicos e aí por diante. Então ele mostra aí essa desigualdade nessa relação de importação e exportações. Beleza? E a OMC, na verdade, ela vai surgir como um organismo internacional, né? Os países que fazem parte da ONU integram a OMC, a maior parte deles, e eles vão dirimir as dúvidas com relação a esse comércio internacional. Beleza? Inicialmente ele surgiu com o nome de Acordo Geral de Comércio e Tarifas, então essa siglazinha GATT aqui quer dizer isso, e depois virou OMC, ou seja, o Acordo Geral de Comércio e Tarifas vai virar Organização Mundial do Comércio, beleza? Ou seja, é ele que faz os acordos, né, entre os países para que haja aí a redução da desigualdade entre eles, beleza? Nossa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente continua com um novo tema para vocês. Grande abraço, queridos.